O Grupo Mateus é hoje a terceira maior varejista de alimentos aqui do Brasil e que de longe é uma das que mais tem crescido em todo esse setor. Além disso, alguns fatores contribuem para todo esse otimismo com essa companhia. Quer conhecer um pouco mais sobre todos os pontos positivos e negativos do Grupo Mateus? Assista esse vídeo até o final. Fala aí, investidor e investidora, eu sou o Gabriel, analista CNPI, e antes de mais nada queria te convidar a curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas puder, porque é assim que você ajuda meu conteúdo a crescer. A gigante rede que é hoje surgiu lá na década de 80, através de um empreendedor nato. Isso porque antes de construir a sua própria fortuna que ele tem hoje, o dono já foi também garimpeiro, mecânico e vendia cachaça lá no interior do estado do Maranhão. E hoje o Grupo Mateus já possui ao redor de 160 lojas, divididas em vários segmentos, como por exemplo, o varejo, atacarejo, atacado, eletroeletrônico, eletrodoméstico, móvel e também uma operação nova que é a venda de fatiados e também de pão. Então é uma operação realmente muito bem diversificada, até mesmo em questão geográfica. Isso porque hoje o Grupo Mateus tem lojas espalhadas tanto no estado do Maranhão, como também no Piauí e no Pará, e também planeja uma expansão dessas atividades para outros estados. E devido à grandiosidade da sua operação hoje aqui no país, o Grupo Mateus conseguiu vários contratos de exclusividade de distribuição com algumas marcas muito famosas, como por exemplo a Johnson & Johnson, a P&G, a Nivea, Heinz, Colgate, M. Dias Branco. Então todas essas empresas fecharam realmente a exclusividade com o Grupo Mateus. Assim, o grupo consegue trabalhar com uma margem de lucro um pouco maior em relação aos seus concorrentes que têm que fazer a compra desses produtos do próprio Grupo Mateus, conseguindo assim o próprio grupo trabalhar com uma margem de operação um pouco mais folgada em relação aos seus concorrentes. E tratando agora um pouco mais sobre o próprio mercado varejista de alimentos no Brasil, a gente percebe que é uma operação um tanto quanto fragmentada. Porque por mais que existam dois grandes líderes, que é o próprio Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Carrefour, ainda assim uma operação fragmentada. Principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que a gente não vê uma empresa realmente tão à frente consolidada em relação aos demais pares. Mas principalmente no Norte e Nordeste, o Grupo Mateus tem uma força muito exuberante e que assim deve continuar para os próximos anos. E, inclusive, o próprio Grupo Pão de Açúcar, como também o Carrefour, tem unidades de venda no Norte e no Nordeste, mas é uma operação realmente muito mais enfraquecida que o próprio Grupo Mateus. Isso porque essas duas empresas, elas focam somente nas cidades de grande porte, principalmente nas capitais. E o Grupo Mateus, além de estar muito bem posicionada nas capitais, batendo de frente com essas líderes varejistas, o Grupo Mateus também tem uma força muito grande no interior de cada estado. Então tem uma capilaridade realmente muito interessante, principalmente nessas cidades onde não existe uma concorrência tão consolidada que possa realmente ameaçar a posição do Grupo Mateus. Então, para ilustrar essa diferença de força entre as empresas, a gente vê que hoje, juntando todas as unidades do Grupo Mateus com a soma do Grupo Pão de Açúcar e do Grupo Carrefour no Norte e Nordeste, o Grupo Mateus tem 4 vezes mais unidades, conseguindo então captar muito mais consumidores do que essas outras duas grandes concorrentes. E já no varejo de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, aí sim o Grupo Mateus já tem concorrência de peso no setor, principalmente através da Magazine Luiza e da Via Varejo, que tem uma logística muito mais integrada, muito mais fortalecida, que consegue entregar aqueles produtos com muito mais agilidade. Além do mais, o Grupo Mateus não tem um marketplace tão evoluído, tão forte, igual essas duas principais concorrentes. Por mais que o Grupo Mateus ainda tenha uma receita, um faturamento muito relevante nesse setor, mas em termos de operação, de logística, ainda é um pouco enfraquecido em relação a essas duas principais concorrentes. E lembrando que o mercado varejista como um todo, ele entrega margens de lucro muito pequenas, justamente porque não existe uma barreira de entrada a novos concorrentes. Então toda hora pode surgir uma nova loja, um novo mercado, que sim ameaça a lucratividade de cada um dos competidores. Mas aqui um ponto positivo para o Grupo Mateus, porque ele consegue se posicionar muito bem no mercado, de tal maneira que nas cidades de menor porte, onde não tem tanta concorrência forte para o Grupo Mateus, ali ele consegue extrair uma lucratividade superior à dos seus concorrentes e assim ter uma margem de lucro um pouquinho acima da própria média do setor em que ele atua. Em relação à sua rentabilidade, quando a gente faz comparação entre outras empresas do setor, o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour principalmente, a gente percebe que a rentabilidade, o ROI do Grupo Mateus é um pouquinho menor do que os outros dois, mas principalmente que tem uma explicação plausível por trás disso. Porque o Grupo Mateus vem expandindo muito forte as suas unidades, de tal maneira que quando você abre uma nova loja ou novo mercado,
existe um tempo de maturação, que às vezes demora de 1 a 3 anos. Isso varia realmente para cada região. Mas por ter tantas lojas novas, às vezes o faturamento que aquela loja pode gerar ainda não atingiu a sua estabilidade. Ainda assim é uma operação que está começando a engrenar. Porém, todo o dinheiro já foi investido nela. Então, realmente é questão de tempo até ela maturar todos os seus negócios e assim conseguir gerar maiores rentabilidades no futuro para o Grupo Mateus. Então perceba, por mais que o ROI do Grupo Mateus não seja tão alto igual do próprio Grupo Pão de Açúcar Carrefour, mas ainda assim no futuro a gente espera que o ROI dessas empresas tendam a ficar no mesmo nível, principalmente através da maturação das lojas do Grupo Mateus. E em termos de resultado, o ano de 2020 trouxe vários pontos positivos para a empresa. Isso porque a receita líquida atingiu a marca de 14 bilhões de reais e um lucro líquido de 800 milhões. Mais do que o dobro do que o ano de 2019, então a gente consegue ver realmente o quanto essa empresa vem conseguindo crescer através também de novas 39 lojas que foram inauguradas somente no ano passado. Para os próximos anos, o Grupo Mateus também espera continuar crescendo não só nos estados em que ele hoje já é presente, mas também através do estado do Ceará. Isso porque o Grupo Mateus conseguiu enxergar uma ótima oportunidade de fazer a abertura no estado cearense, justamente porque hoje lá tem uma concorrência um pouco menos predatória do que outros estados nordestinos. Então lembra quando eu te falei que o Grupo Mateus tem contratos de exclusividade com várias marcas muito poderosas aqui no nosso país? Pois é, esse é um segmento de vendas externas muito estratégica para a empresa. Isso porque através de todas essas vendas que ela faz para vários estados do norte e do nordeste, o Grupo Mateus consegue mapear quais são as cidades mais propensas a fazer uma abertura de novas unidades. Então a empresa consegue mapear para saber quais produtos cada região tem mais chance de comprar, quais cidades têm a maior chance de ter uma nova abertura de lojas. Então essa unidade é muito estratégica porque consegue criar um mapa para então direcionar a própria empresa para saber onde tem o maior potencial de crescimento, maior potencial de vendas e assim que a própria companhia vem conseguindo expandir as suas unidades. Então agora indo um pouco mais além, porque quanto mais unidades o Grupo Mateus conseguir inaugurar, maior vai ser sua rede logística de tal maneira que vai conseguir reduzir o próprio custo logístico, já que pode ter ali o adensamento de rotas. Então assim, quando o caminhão de distribuição for passando em cada loja, vão ter mais unidades em que pode fazer aquela distribuição dos produtos e assim conseguir reduzir os custos operacionais que a própria empresa tem. Isso inclusive já é uma realidade, porque em 2020 o Grupo Mateus conseguiu diluir os seus custos fixos em quase 2 pontos percentuais. Então quanto maior for o densamento de rotas, mais o grupo pode diluir os seus custos em mais unidades e assim se tornar muito mais produtivo, rentável e lucrativo. Outro ponto positivo do Grupo Mateus é o fato de que ele possui uma frota de caminhões realmente muito extensa, são quase 1.000 ao todo, sendo que 1/3 de todos esses caminhões são de frota própria, do próprio Grupo Mateus, então isso acaba tendo uma independência de outros caminhoneiros, caso aconteça algum problema logístico de entrega ou também, principalmente, alguma greve de caminhoneiros que poderia prejudicar toda a operação, toda a entrega de produtos em cada uma das unidades da empresa. Por fim, como a gente já viu, é muito importante para o Grupo Mateus continuar com esses contratos de exclusividade com as grandes marcas, porque é através dele em que o grupo consegue mapear as melhores oportunidades de crescimento que ele vai ter para os próximos anos, principalmente agora, porque através da aquisição do Grupo Big, uma gigante no Nordeste, pelo Grupo Carrefour, a concorrência deve ficar cada vez mais acirrada, então o Grupo Mateus precisa de ter alguma vantagem competitiva mais estruturada para competir com esses grandes players que vêm entrando nas regiões Norte e Nordeste. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de mais nada, novamente queria te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui embaixo nos comentários qual que é a empresa que você quer que seja analisada nos próximos vídeos. Eu agradeço a sua atenção e espero você na próxima.